programa não é recomendado para menores de 10 anos. Olá, hoje Melhor da Vida trazendo muitas coisas interessantes, inclusive o nosso papo reto e convidados especiais. É isso mesmo, nós queremos viver o melhor da vida com você, é um prazer estar aqui e hoje nós teremos Nayara Oliveira. Pessoal, vocês precisam ouvir e saber as dicas que ela tem para vocês. Vamos falar sobre como adquirir o primeiro imóvel, um sonho que deve estar mais perto do que você imagina. Muito mais perto, vocês precisam acompanhar. Curtir um momento sem se preocupar, deixar na memória e não registrar apenas a câmera de um celular. O melhor da vida é curtir, sorrir, brincar com quem ainda está aqui, pois a vida é um sopro, então vamos amar. A qualquer momento memórias pode tornar a vida vale a pena ser vivida. A vida mostrando coragem em cada despedida. O melhor da vida é cuidar de quem tá perto e de longe amar. Sentir um amor no peito, o coração dispara. Amar como se fosse uma joia rara. A vida. Queridos, queridas, olha quem tá aqui com a gente, Nayara Oliveira, da Estéreo Imóveis de Maracanaú. Prazer e um privilégio ter você aqui com a gente, viu? Nós vamos falar sobre um tema, Tiago, que é muito sensível, né? E necessário, né? Necessário. Você com certeza vai precisar passar por esse dilema. Comprar, alugar, financiar, casa própria, minha casa, minha vida vale a pena? Enfim, a Nayara vai responder tudo isso agora. Pois é, e a gente vai começar primeiro querendo saber um pouquinho de vocês, Nayara. Fala um pouquinho o que é a Esther, né? Como é que é o trabalho, qual é o foco de trabalho na área imobiliária de vocês? Primeiramente eu quero agradecer, né, Jô, pelo convite, doutor Tiago, muito obrigada. Eu tenho certeza que a nossa conversa aqui vai ser muito útil para quem está nos acompanhando. E sobre o nosso foco na Esther, é o primeiro imóvel. A gente sabe que é um desafio grande. O maior sonho de todo brasileiro é ter o seu imóvel próprio, o seu primeiro imóvel. Envolve muitas esperanças e muitos medos, né? Muitos desafios. E às vezes a falta de informação é o que está faltando. Às vezes não é nem o dinheiro. E como é que, pela tua experiência, Nayara, primeiro, vale a pena sair do aluguel? Olha, a maioria dos clientes dizem que sim, que é um grande sonho, né? Então, eu vejo que vale muito a pena porque ao participar das entregas, a gente percebe que é muito emocionante. Então, realmente... Morar no que é seu, né, Tiago? Essa construção, eu acho que são passos, né, degraus que as pessoas precisam passar para a construção do ser, né? Eu diria mesmo pessoal, algo pessoal. Eu gosto de imóveis, né? Eu cresci em um estande de vendas, meu pai é corretor, um abraço aí, um beijão pro meu pai, meu irmão, cunhado, sogro, tem muitos corretores. E tem uma máxima nessa área que diz assim, as pessoas crescem, a quantidade de habitantes cresce, mas a terra é limitada, né? Sim. Então, você ter
um quinhão ali, ter uma porção de terra seu, aquilo é muito importante, aquilo vai se valorizar, aquilo vai, né, vai Traz virar... segurança. Né, talvez não para uma necessidade, eu vou vender, demora. Né? Mas você ter um pedacinho desta terra, algo único no universo, algo único ali você para aquela ter pessoa que está nos assistindo, que de repente está lá tendo seu aluguel todo mês, né? Então, Nayara, vamos falar um pouquinho com essas pessoas, porque muitas vezes a pessoa acha que ter a sua própria casa é um sonho muito distante, quase inatingível, né? O que precisa para... É muito difícil dar esse passo ou está mais fácil do que se imagina? O que precisa? Primeiramente, a pessoa ela precisa de uma decisão, tomar a decisão. Eu quero. E começar a entender melhor sobre esse universo. É super simples. Basta ter, a partir de 18 anos, certo? Se tiver um trabalho com apenas um mês de trabalho, Jô, muita gente não sabe disso. Interessante. Ela já consegue comprar. Quer dizer que se está só um mês trabalhando, ela já é elegível para comprar um imóvel. Sim. Aí depende da renda. O imóvel e a renda, né? Isso, o imóvel e a renda familiar. Que aí você pode também unir renda com alguém da família e, na verdade, pode incluir até outra pessoa que não tenha grau de parentesco, como algum amigo, amiga. É verdade? Mesmo sem ser casados. Pode juntar a renda com outra pessoa para comprar um apartamento. Pode ser ascendente também, a mãe e a filha. Juntam as rendas e fazem. Duas amigas. Nossa, pessoal, que legal. Porque quando fala renda familiar, eles pensam muito, a tendência é a gente pensar... o casal, né? O casal, a família, né? Mas não, quer dizer que pessoas que não são familiares, não são parentes, também podem e conseguem, sim. Conseguem. E como é que funciona? Quer dizer, eu vou comprovar a renda, aí eu vou começar a procurar um imóvel. Aí que a Esther entra, né? Aí que a Esther a imobiliária. Então, entra em contato com vocês pelo Instagram. Sim, né? pelo Instagram. E aí vocês fazem uma seleção, como é que é? Você já tem um banco de imóveis? Ótimo. Primeiramente, a gente tem um foco no cliente, na necessidade dele. Porque cada pessoa vai ter o seu perfil. Tem aquele cliente que ele já está pronto, ele já se preparou e quer comprar e se mudar imediatamente. E a gente tem a jornada daquele cliente que está pensando ainda, está com as dúvidas, tem aquele desejo, mas tem o medo. Está inseguro. Ele está inseguro. Então a gente começa essa jornada, né, que é o primeiro passo, entender melhor a necessidade, convidar ele para entender melhor sobre a capacidade financeira dele e com isso, tudo pronto, deixa ele todo prontinho, todo redondinho, a gente começa a apresentar, conforme o nosso banco de dados, as oportunidades que vão encaixar. Normalmente, para não confundir a mente do cliente, eu gosto sempre de indicar duas opções. Que aí eu convido ele... Pelo menos duas, né? Pelo menos duas. Você diz indicar, de fazer a visita, de sentir lá. De sentir, é muito isso. Importante isso, né? E aí vai evoluindo conforme a jornada, essa jornada se desenvolve. Isso, Jô, porque assim, tem a questão também, o cuidado para o cliente não se frustrar. Porque às vezes você diz assim, a pessoa pensa, eu quero isso, mas será que no momento é isso que ela vai conseguir? Então, para ajudar, a gente entende melhor e apresenta com todo carinho. Algo que já seja adequado, né? Isso. Unir a expectativa com a realidade, fazer o mais adequado. Isso. Quer dizer, o plus lá do pessoal da Esther Imobiliária é justamente esse cuidado que não é o foco só no comercial, na venda, entende? É o entendimento da experiência de adquirir um imóvel, uma sensibilidade até de auxiliar a pessoa na própria escolha, né? E para quem está nos assistindo, Nayara, o que você diria assim como para a pessoa entender o próprio processo, o próprio movimento de querer adquirir o seu primeiro imóvel, né?
O que você sugeriria como questões que a pessoa teria que observar na sua vida em si para estabelecer que tipo de imóvel eu preciso? O que se adequa ao meu contexto de vida? Quais são os elementos que compõem essa escolha? O que eu tenho que levar em conta? Por exemplo, a proximidade do meu trabalho, se eu tenho filhos, se eu não área tenho, de lazer, né? garagem. Acessibilidade, se eu tenho alguém com limitações, né, na família, ou é só pelo poder aquisitivo mesmo? Ótima pergunta, Jo. Assim, pela minha experiência, o que eu percebo é que o cliente, ele chega com aquele desejo do primeiro imóvel e muitas das vezes essa parte da acessibilidade é importante a gente trazer porque tem as limitações de certas pessoas. Uhum. Mas na prática, o que acontece é que o cliente, ele sempre quer pagar o que é seu. Daqui a pouco, eu sempre falo assim, você está comprando agora, mas a média do brasileiro, Jo, não sei se as pessoas sabem, é que você contrata em até 35 anos hoje, mas com 7 anos você já consegue quitar o seu imóvel. Então isso também é um motivo para você dar o primeiro passo, porque aí aquilo que você sonha, aquele conforto maior, que seria algo maior, um passo maior. Um passo maior. Você deixa para daqui a 7 anos, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E tem outras estratégias que aí... O que você está querendo dizer, só para o pessoal entender, é que você tem aquele sonho, né, da sua casa própria, mas muitas vezes aquele cenário que você idealizou, aquela imagem mental está no que você segundo fez, passo. Você faz uma estratégia, né? Você usa o próprio mecanismo de compra e venda como estratégia para chegar lá. E às vezes você fica se privando de adquirir porque coloca uma coisa, né? Não, mas um dia eu vou ter e o dia nunca chega. Peraí, você não precisa esperar estar nesse quadro ideal para fazer isso. Você pode usar o próprio sistema de compra e venda para ir subindo os degraus e chegando lá. É isso que você está dizendo, né? Isso, e aí João. vocês adaptam essa visão e orientam a pessoa nesse processo estratégico. Porque às vezes a pessoa quer tudo. Ela quer localização e ela quer espaço. E baixo valor. Né? E valor, e baixo valor. Então não dá para encaixar realmente tudo quando a gente vai falar de preço e de condições. Então, por exemplo, aquela pessoa que sonha com uma casa, ela vai ter que abrir mão da localização. Porque uma casa hoje somente em locais que estão se desenvolvendo. Na região mais central, só será possível apartamentos. Por outro lado, né, Nayara, as coisas estão se desenvolvendo de forma tão acelerada, né, os bairros estão crescendo de forma tão acelerada, que você compra uma casa, às vezes a localização é um pouco mais afastada, mas rapidinho a cidade chega lá e se desenvolve, né? Como a gente testemunhou aqui em Fortaleza com vários bairros, né, que passaram por isso. Que a pessoa comprou lá e disse, quando eu vim para cá não tinha nada em volta. E agora já tem toda uma estrutura com shopping, com escola, com tudo, lá nas proximidades, né? Está indo muito mais rápido hoje esse desenvolvimento. Muito. E conta pra gente, Nayara, na experiência de vocês lá na Ester, quais são os cuidados que a pessoa tem que ter na hora de adquirir um imóvel? Questão do financeiro, do planejamento financeiro, faço ou não faço financiamento? Como é que estão os financiamentos hoje? É só um banco, né, que faz ou são vários bancos, tem várias opções no mercado para a pessoa negociar e conseguir a melhor taxa? Eu não sei se existem também as empresas construtoras que fazem financiamento direto nesses casos de imóvel popular. Como é que funciona, Nayara? Pronto, a respeito das facilidades, a pessoa hoje ela consegue comprar até 100% financiado, se ela quiser. Hoje financia 100%, porque houve um tempo que financiava só até... Acho que é usado é 70, 80, né? Algo assim. 70. Imóvel usado. Isso, o novo, dependendo da renda. Mas existem casos que até 80% no usado. Quando é imóvel novo, a pessoa consegue comprar 100%.
E o detalhe é que na primeira compra, dependendo do empreendimento, ela consegue também até as taxas gratuitas, Olha, 100%. isso alivia muito, né? Alivia. Então, realmente, ela migra o valor que ela gastava com o aluguel com o valor da parcela da casa própria. Isso. Porque não vai ter nenhuma taxa extra de cartórios, né? Toda aquela Peraí, burocracia. você está querendo dizer que é possível alguém que está aí pagando aluguel pagar esse mesmo valor por mês por uma casa própria? Sim, eu estou dizendo isso. É uma escolha. Olha, É realmente uma escolha. Agora você deixou a pulga atrás da orelha de muita agora, gente que está olha, nos pessoal, acompanhando. vamos pensar aí no que vocês estão fazendo com o orçamento doméstico de vocês, como diria o Thomas, né? Tinha um grande dilema, pelo menos que eu conversando com as pessoas, ela dizia assim, não, eu estou juntando um dinheiro para comprar uma casa. Eu estou fazendo uns apertos porque tem a entrada, tem isso, tem os custos, tarará, e isso acabou. Acabou, gente. Acabou de vez. Quer dizer que eu chego lá na tua imobiliária Entrega e digo, os olha, eu documentos. pago R$1.000 por mês de aluguel. E eu gostaria de pagar R$1.000 numa prestação de alguma coisa minha. E aí você vai dar o jeito de viabilizar isso pra Sim, mim? é possível. Às vezes até menos a pessoa consegue É pagar. mesmo? É incrível. E ainda vai, no contrato que seria de 35 anos, ainda consegue pagar em até 7 anos. A 7 média Porque do- pode vai amortizar, né? E aí em 7 anos ele vai ter aquele imóvel, deixou de pagar o aluguel, e aí pode pensar num maior e Ele melhor. pode trocar aquele por um melhor. E detalhe, 7 anos eu estou colocando aí um prazo Uma para a média. pessoa continuar vivendo. Mas tem gente Bem regrado, né? isso, Faz que um pode esforçozinho conseguir e até tem antes. menos. Então, pessoal, a gente vai fazer uma pausa bem curtinha, viu? Volta rápido, que é bem curtinha. E na volta a gente vai saber um pouquinho mais da história da Nayara, da empresa da Estéreo Imobiliária e ver como é que começou esse trabalho tão bonito que elas fazem lá. Volta logo. Que tal cuidar da sua saúde sem sair de casa? O Mais Saúde Ceará leva atendimento médico, informação e apoio para o seu bem-estar. Agora você pode renovar sua receita médica de forma 100% gratuita, com toda a praticidade e segurança. Receitas para diabetes, pressão alta, transtorno do espectro autista, TDAH, ansiedade ou depressão. Tudo isso com atendimento no conforto da sua casa. Quer saber mais? Entre em contato conosco. É isso aí, pessoal. Estamos de volta e você ainda vai adquirir o seu imóvel, ainda hoje, com a Nayara Oliveira. Quais os cuidados que uma pessoa deve ter na hora de fazer um financiamento e de procurar um imóvel, para não cair em roubada? Então a gente tem que ter cuidado com os golpes, né? E assim, eu indico primeiramente, na verdade eu vou colocar aqui três dicas, certo? Que você precisa aí se preparar para não cair em nenhuma roubada. Presta A atenção. primeira dica é: solicite a matrícula atualizada desse imóvel. O que explica para o pessoal que está nos assistindo o que é a matrícula? A matrícula atualizada, ela é como se fosse um RG do imóvel, ela é o raio-x. Onde pede isso? A gente consegue, não é em qualquer cartório, tem a zona, em cada cidade vai ter a zona e você vai procurar o registro de imóveis, um cartório de registro de imóveis. Deve ser o... Eu ia até defender, eu vou defender aqui, para tudo. Meu pai, né, ele diz assim, primeiro, faça negócio com um corretor de imóveis. Né, e peça a matrícula para o corretor, ele que deu os pinotes dele para Boa. Então Não eu é? bato lá na Esther, Sim. que a pessoa não precisa ir lá na imobiliária, ela pode entrar em contato com vocês por telefone, WhatsApp, Sim. pelo Hoje a maioria dos negócios, Jô, pós-pandemia, tudo 100% digital. e dizer, eu vou Até a explicar para você escritura. o que ela precisa. Sim. E aí você vai atrás dessa matrícula. Sim, aí se ela se sentir bem, me contratar o nosso serviço, a gente está disposto Tá, a a... matrícula do imóvel que ela vai comprar.
Isso. né? Aí primeiro Tá. pede o Cresce do corretor. Sim, É, o Cresce é importante. importantíssimo. Importantíssimo. É uma atividade que está bem, vou dizer assim, regulamentada, né? O conselho ele é bem atuante, tem Sim. advogados, né? Tem toda uma questão Tem toda uma jurídica de apoio. fiscalização. E você não deve se meter em nenhuma negociação sem um corretor de imóveis. Sim. Ah, mas é meu primo, é da família, é um negócio de herança. Pior, hein? Não Ah, é o por aí. negócio de herança era do meu pai, vai dar certo. Vai, né? E olha, ainda Eu vou economizar assim, sem esse corretor. ainda assim, Às tendo vezes Cresce, sai tendo muito tudo caro. isso, antes de decidir, pegue referências. Como é que funciona? Você faz uma entrevista para ver o que a pessoa precisa, quais são os movimentos. Aí, a primeira coisa, o cuidado que você falou da matrícula, né? Quais são as outras duas? As outras duas são a parte do vendedor também, porque às vezes você tem a matrícula e o vendedor muitas das vezes pode ter alguma dívida no nome oculta. E aí com as certidões fiscais, que esse papel, como o Thiago disse, o O corretor sabe vai fácil, fazer né? para você, certo? A gente tira de letra. E por último, eu ia falar sobre a questão de conectar com o corretor que tenha o Cresce, porque como você disse, as pessoas muitas das vezes dizem, eu sou corretor, pois me apresente o seu Cresce. Aí conferir direitinho. Se está realmente... E tem como você, no site, No site, do Cresce, você tira a certidão. Você vê a certidão, se Você ele vê realmente se está... ele realmente está ativo. cadastrado lá. Inicialmente, você não precisa se preocupar com nenhum custo, certo? Nós prestamos um serviço inicial totalmente gratuito, certo? Olha aí. A gente inicia aí com a tua análise personalizada e vamos para o passo da análise de crédito com o banco de sua preferência. Que aí você poderá escolher se você quer pagar mais juros ou menos juros. Quando eu fui fazer meu financiamento, que ele disse assim, o meu juros é tanto, mas se você fizer um cartão de crédito, mas não sei o que, a gente consegue diminuir ainda os juros. Só que ele colocava uma cesta de coisas que você ficava refém, Sim. né? Então eu fiquei assim, não, cara, vocês E estão aí querendo entra uma coisa me perigosa, pegar numa isca entra uma e coisa jogar muito várias perigosa, coisas. Thiago, porque isso caracteriza a venda casada. É. E isso é ilegal. E era um banco público. Deixa E pra é lá, legal. passa. Né? Então fica assim, não, cara, você tá me deixando Nayara, refém. então tem que ter esse cuidado, né, de emitir essas certidões e aí faz essa avaliação com você. E claro, vocês têm um banco de dados que vai trazer para a pessoa imóveis seguros de adquirir, porque tem a questão de ser segura a transação com o dito proprietário do imóvel em questão, no caso do imóvel usado, né? Sim. Porque às vezes, como eu já vi acontecer, já vieram para o meu consultório pessoas que tiveram quebras financeiras porque tem gente que até vende imóvel que não é nem seu. Sim. Ou se está com a escritura inválida, né? Não tem escritura, aqueles contratos antigos de gaveta que se fazia, aí a escritura não está lavrada, não está oficializada, está com o nome de proprietário antigo, tem muito rolo, né? Sim, acontece muito. Inclusive, Jo, falando sobre esse gancho, a parte da escritura. A escritura, muitas das vezes, a gente acha que é o último passo. Mas a escritura, ela não vai te dar a garantia total dessa aquisição. É necessário registrar a escritura na matrícula. Que muitas das vezes tem pessoas que, para economizar, não, né, Thiago? Não dão esse passo. Que é no E finalzinho aí pode ser e já feito tem os novamente gastos. uma outra venda. Quer E aparecer dizer, aí dois donos. Quer E dizer é um problema, que, uma dor de quer cabeça. Viu? dizer que, então, eu tenho a escritura e eu tenho a matrícula, eu tenho que ver se essa escritura está registrada na matrícula do meu imóvel, senão... Isso. Fala um pouquinho dessa questão do nome. Esther? Eles te conheciam como Esther? Sim, eles me conheciam como Esther porque eu tive que colocar um codinome, devido a ser uma grande imobiliária, mais de 500 corretores, era necessário um nome que não fosse parecido. Nayara já tinha, Natália já tinha. Nayara, traz aí um nome que tu
Um pseudônimo. Que não existe Isso. aqui que você goste, né? E a minha mãe me chamava de Esté, me chama de Esté, então aproveitei e usei esse nome, que é um nome forte. Esté significa estrela e ela tem brilhado aí para muitos sonhos, né? Muito legal. E aí se transformou na Esther Imóveis. Esté Imóveis, que é a empresa, nossa empresa. Você tem expertise no Maracanaú, mas a nossa audiência não é só do Maracanaú, nós temos Fortaleza, Calcaia, região metropolitana. Ótimo. Pode acionar. Então, nós temos a nossa sede em Maracanaú, mas atendemos todo o estado do Ceará. Temos cadastro com todas as construtoras, incorporadoras sérias. A gente trabalha com todos os Quer empreendimentos. dizer que mesmo quem mora no interior pode acessar. a Pode Esther. acessar. Pode Vocês têm acessar. conhecimento Nós temos o conhecimento. E atuam em todo Sim, o somos estado. E vai cadastrados usar toda com essa as melhores expertise. construtoras, né? Essa expertise da jornada do cliente você vai usar em qualquer cidade que tiver a nossa audiência e vai conseguir Sim, o imóvel adequado. consigo te atender. Pois olha, nosso voto é que vocês aí que estão assistindo iniciem as suas jornadas muito bem sucedidas aqui com a Nayara, que com certeza vai facilitar todo o trajeto da jornada para você. Nayara, muito obrigada pela sua presença, viu? Muito bom te Eu ter que aqui, agradeço, Jô. né? Foi ótimo. Doutor Tiago, gratidão. Esther ou Nayara? O melhor da vida é viver, curtir um momento sem se preocupar, deixar na memória e não existe. A Vita Plus surgiu para cuidar da sua saúde com qualidade e praticidade. Você não precisa mais sofrer com deslocamentos e exposição a ambientes hospitalares. Atuamos em todo o estado com a missão de garantir a você acesso a um serviço de saúde com qualidade, com o máximo de comodidade e segurança, buscando sempre a excelência. Conosco você pode esperar pelo que mais prezamos: atendimentos eficazes por médicos qualificados e experientes. Contamos com uma equipe especializada de profissionais de saúde capacitados e preparados. Estamos comprometidos em atender às suas necessidades de saúde de forma eficaz e humanizada. Assine agora e tenha acesso imediato a todos os nossos benefícios. Vita Plus é bem-estar. Vita Plus é segurança. Vita Plus é saúde que te acompanha. A vida vale a pena. Olá pessoal, estamos aqui no ar para mais um Papo Reto. Nós queremos, vem cá, chega mais perto porque nós queremos falar diretamente com você. E o tema hoje é interessante. Solitude. Você sabe o que é isso? E principalmente nessa época, ficar só vale a pena? Solitude, pessoal, é diferente de solidão. Tem gente que foge da solitude com medo de sentir solidão, né? E mistura as coisas, né, Tiago? Verdade. Solidão você pode sentir até quando está acompanhado. Até cercado de pessoas num ambiente alegre. Exatamente. A solidão, né, ela é um estado de isolamento pessoal, quando eu não consigo me sentir pertencendo àquela companhia, àquelas pessoas que eu estou em volta. Eu acho que já aconteceu com muita gente aí, né? Eu já senti isso. Quando você está num ambiente que você não se encaixa, né? Que você vai para um lugar que você não... É como se não sintonizasse com aquelas pessoas, não sente conexão, não sente nada agregando, você não se sente entendido, não se sente aceito, ouvido, fica estranho naquele ambiente e termina que você se sente só mesmo estando rodeado de pessoas. Já a solitude é uma coisa bem diferente, né, Tiago? A solitude é um estado de estar dentro de si mesmo. Olha que lindo. É estratégico, né? E forçado, digamos assim. Você busca esse tempo para si. Quer dizer que é uma válido. escolha minha, É uma né? escolha, Esse é uma momento decisão.
que dá aquele silêncio mental e emocional, né? Que você consegue acalmar tudo para pensar com clareza. Esse é o objetivo, né, Tiago? É esse olhar para si, compreender os processos que viveu, né? E corrigir, digamos assim, mentalmente aquilo que pode, aceitar aquilo que não pode, isso também é muito importante, né? Tem coisas que não dá pra gente fazer, não é por força, depende de outras pessoas. Não está no nosso controle. A gente precisa controle. aceitar, não está no nosso controle, a gente precisa aceitar, né? E corrigir rotas, né? Isso é muito importante. É importante e é tão difícil, né? Eu acho que é por isso que tem tanta gente que evita a solitude, Tiago. É melhor não fazer, é melhor não tentar. É o medo de corrigir as rotas, né? É complicado porque o estado de solitude, ele leva a um mergulho interior, uma autoanálise que hoje muita gente não quer fazer. As pessoas não querem mais parar para pensar em si. Eu vejo isso muito na minha vivência no consultório, que eu atendo casais e às vezes atendo pais e filhos também, pessoas da mesma família que estão em conflito, e o objetivo é restabelecer a comunicação para que eles busquem uma forma de entendimento, porque são pessoas que querem continuar vivendo juntas, mas que sem comunicação não é possível, né? Então são muitas brigas, muito desentendimento, muita gritaria. E o fato é que quando essas pessoas vêm para o meu consultório, Tiago, elas ficam muito preocupadas em apontar no outro o que o outro está fazendo de errado, né? E esse modo reativo, quer dizer, eu fiz, eu ajo, eu falo porque o outro fez. Lembra quando a gente era criança que ficava fazendo assim, pegavam a gente no flagra fazendo uma arte e diziam assim, foi ele que começou, né? A gente vira adulto e continua fazendo a mesma coisa. O próprio Adão, né? Adão disse, foi a mulher que tu me deu. Exatamente, O erro não foi meu, não, fez foi assim, a mulher que tu não, deu. mas eu só comi porque foi ela que me deu a fruta. Peraí, mas a escolha de morder foi sua, né? Então a gente tem muito isso, essa tendência, e isso, pior, Tiago, que isso tem sido cultivado ao longo das décadas pelos próprios meios de comunicação, né? Você não assumir a responsabilidade por aquilo que você faz e por quem você é. Essa história de dizer, eu sou assim por causa do que me aconteceu ou do que me fizeram. Eu acho que é muita cultura brasileira. Existem documentários e é um atleta famoso, né? O Magic Johnson, atleta de basquete, e ele ali na década de 80, 90, teve o diagnóstico de HIV, AIDS, né? E todo um processo, né? Porque estava surgindo a doença. E ele disse assim, ele entendia essa responsabilidade e ele diz no depoimento dele, eu sei que é uma consequência dos meus atos. E eu falo para o meu filho e eu demonstro para as pessoas, através da minha experiência, o que eles não devem fazer. Né? Aí você vê assim, o tamanho do compromisso. Era uma doença grave, na época estava associada, tinha toda uma carga mortal, né? Mortal e também de conduta, de moral. De conduta moral baixa, né? Julgamento. Então, ele dizia claramente, eu sei que eu fiz coisas erradas, eu tenho essa responsabilidade, mas eu não quero que as pessoas passem pelo que eu passei. Então ele carrega essa bandeira. Né? Aqui no Brasil é mais o contrário, né? Eu vou esconder, eu vou jogar para baixo, nega até a morte, né? E vai empurrando. Acho que tem essa cultura diferente aqui, dizer assim, rapaz, foi eu fiz, eu errei, eu assumo. Acho que o brasileiro, a nossa cultura, mesmo sendo um país grande, que é um país muito grande, né? E existem muitas diferenças culturais regionais, mas tem elementos muito, muito comuns em todas as regiões, né? Que é essa preocupação excessiva com a imagem, como os outros me veem, se eu sou aceito, né? Então, por isso eu tenho que esconder ou justificar o que eu fiz, responsabilizando outra pessoa para me preservar, para preservar a minha imagem. Quando, na verdade, eu acho que todo mundo, eu, você, quem está nos assistindo, não existe pessoa que não tenha alguma sombra dentro de si. Faz parte da nossa natureza humana, essa sombra, né? O problema é que eu não vivo com essa sombra de uma forma honesta. Primeiro que eu não quero nem admitir que eu tenho. Eu quero ser o santo puro,
é intocável, né? Que não erra nunca, que está sempre certo. E nisso, você termina que se coloca sempre em ambientes muito ruidosos, barulhentos, com muitas pessoas, justamente porque não quer pensar, para não se ouvir, para não ouvir os ecos dessa sombra dentro da sua cabeça. Mas saiba que é essa sombra que nos ensina. É interessante a gente que trabalha com terapias, né, acompanhamento de pessoas para elas melhorarem, saúde e tudo. A gente percebe quando uma pessoa ela venceu aquele trauma, que ela consegue falar, às vezes algo grotesco, assustador, e ela fala sem vir a emoção, a comoção, né? Aí a gente diz assim, essa pessoa com certeza ela já é analisada, ela já superou esse processo. E pessoal, a solitude é uma oportunidade para você superar, né, essa sombra, como a doutora falou, vivenciando o processo interno primeiramente. Você primeiro precisa aceitar que tem uma sombra. E você só vai achar essa sombra se você parar e olhar para si. Realmente eu tenho um comportamento, um erro, um vício, um hábito que não é legal. Né? E ter paz com essa verdade, né? Isso. Ter paz com isso é muito importante. E é interessante você trazer isso porque me remete ao termo depressão. Porque a pessoa, tem gente que acessa, que linka, que associa, ele quer ficar sozinho, não, ele está triste, ele está com depressão, está deprimido, né? Quer ficar sozinho, não quer sair, está com depressão. E se trata esse termo depressão como uma coisa muito negativa. Mas vou contar para vocês uma curiosidade. Você sabe de onde vem o termo depressão? Não, conta aí. Em inglês, depression, né? Evoca a expressão deep rest, que significa descanso profundo. Olha só. Então, a depressão, diferente de ser depressivo, o estar depressivo por um momento, é o corpo dizendo para a pessoa, olha, você precisa de um descanso profundo. Então, você precisa se recolher, você precisa estar com você mesmo, você precisa de solitude para tratar algum problema, alguma questão que você não está conseguindo elaborar e muitas vezes não consegue elaborar por causa do excesso de ruído em volta, né? Muita gente dizendo o que você tem que fazer, como você tem que fazer e com base nas suas experiências, muitas vezes atropelando e não respeitando a individualidade da personalidade daquele ser, daquele outro indivíduo que tem todo um universo próprio, né? E cabe a cada um de nós lidar com esse estágio do nosso crescimento, né? Então, muitas vezes, existe um medo, será que eu estou com depressão porque eu estou querendo ficar sozinho em casa, estou deprimido, né? Esse deep rest, esse descanso profundo que você precisa em si mesmo para se avaliar e avaliar os acontecimentos. Excelente. E avançando nesse tema, né, eu quero dar um depoimento pessoal, por exemplo, eu gosto de ter esse tempo de solitude no ambiente aberto, livre, contato com a natureza, né? Às vezes eu ainda pratico algum esporte, mas eu gosto de ter ali aquela pausa ali em contato com a natureza. A quietude. Né? E no trânsito. Eu tenho usado o meu tempo ali no volante, às vezes eu viajo 2, 3 horas de viagem, né? Antigamente eu tinha playlist, dependendo do cuidado, eu estou apressado, é uma playlist, quando eu estou voltando de casa é uma outra. Depois passei para as notícias, agora eu fico só ouvindo notícias para me atualizar. Só que agora eu nem ligo mais, nem sintonizo nada, vou ali no tempo de solitude, vou remoendo, Você vai ouvindo seus pensamentos. Vou ouvindo meus pensamentos, né, e construindo algo, aproveitando o tempo. Então o trânsito para mim tem sido bem terapêutico, né? E aí todo mundo ganha, que eu não tenho pressa, eu não vou cortar, não vou buzinar, não vou, né, vou dirigir e me olhar para mim. E todo o crescimento pessoal, todo o processo de superação de qualquer obstáculo, problema, passa por um estado de introspecção. É necessário esse mergulho dentro de si, das suas emoções, né? É um movimento pacificador, a direção oposta da ansiedade, né? Que a ansiedade, você fica
jogando, projetando lá na frente. Então, quando eu estiver bem, eu penso nisso. Agora eu não posso pensar nisso, né? Quando vai passar, o tempo resolve, e o tempo não resolve, né? O que resolve é a ação, não é o tempo. Não é a estagnação, o não lidar com as coisas, né? Então, o ideal, pessoal, enquanto as coisas ainda são pequenas, você entrar nesse estado de solitude e resolvê-las na origem, do que deixar as coisas crescerem e aí lá na frente você se vê com uma crise enorme nas mãos, um problema muito mais complexo, porque aquilo ali se estende às outras áreas da vida da pessoa, né? E fica mais difícil de lidar e mais difícil de cicatrizar. É como um problema de saúde qualquer, né, doutor? Que foi que empurrando, você deixa evoluir, né? Por exemplo, a diferença de tratar um câncer em estágio inicial e um câncer já em estágio de metástase. Isso. É muito mais Ou complicado. até uma dor mais aguda, uma dor de dente. Você assim, eu tô com uma dorzinha, não vou cuidar. Aí depois vira um abscesso, tem que arrancar o dente, todo um processo, uma dor muito maior, um custo maior. Muito mais então, realmente, difícil. sempre que você puder resolver logo, resolva. E o primeiro passo é a solitude. É a solitude. Aliás, eu faço um desafio para você que está nos assistindo, né? Que é uma coisa que nós já praticamos e que realmente a gente sabe que é um diferencial. Procure no seu dia sempre ter um momentozinho ali de solitude, de pensar em você, de entender seus pensamentos e como você está se sentindo. Por que eu estou me sentindo assim sobre isso? Sabe? Crie o hábito de se ouvir, né? Eu faço muito isso no meu banho à noite, quando eu volto do trabalho cansado e tá aquela água caindo, né? Eu procuro respirar e ter esse momentozinho de ancorar nos meus pensamentos um pouco. E é interessante que quando a gente tem esses hábitos de solitude, não precisa ser uma coisa... O que eu estou querendo dizer é que não precisa ser um momento super especial, vou fazer aqui todo um ambiente, Tudo né? tem que estar Não. adequado O ao alinhamento momento dos de solitude- planetas para eu O ter momento de esse meu momento. solitude é eu estar aqui e dizer, bom, eu vou isolar um pouco o ruído lá de fora e vou ficar quieto comigo, vou ficar na minha companhia. A solitude é isso, né? É escolher a própria companhia por um momento. E você criar esse hábito no seu dia vai te possibilitar lidar com as situações cotidianas, os desafios cotidianos, com muito mais clareza, muito mais lucidez. Né? Você vai desenvolvendo uma inteligência emocional. É o desenvolvimento da inteligência emocional. Um detalhe interessante é que tem muitas pessoas que elas são meio que viciadas por companhia. Ela tem que estar com alguém, tem que estar com alguém. Já fica até uma dica para você. Se você não consegue, né? Tem pessoas aí, eu sei, que nunca tentaram, ok? Mas se você já tentou alguma vez estar só e não consegue, né? Talvez esteja do outro lado da maturidade emocional, né? É uma imaturidade, você não conseguir viver só. Você precisar do apoio de alguém, de um tapinha nas costas, né? De uma aceitação. Um apoio. Né? Essa codependência emocional demonstra imaturidade. Se você precisa ter pessoas como muleta para caminhar, né? Então alguma coisa está errada com as suas pernas. É verdade. E já fica um tema interessante, hein? Fica a dica. E tem um outro aspecto também que eu quero trazer nessa questão da solitude. Às vezes a pessoa até tem a oportunidade de solitude e vai lá e liga a televisão. Só consigo dormir com a televisão ligada, né? Ou sempre que fica sozinha está no celular, é um jogo, é um Instagram, é uma rede social. Esses hábitos, essa incapacidade de estar quieto, de estar em silêncio, é como a necessidade de estar sempre com alguém. É uma dependência, né? Então, se você está evitando o seu próprio silêncio, significa que você não gosta do que você está ouvindo sobre si mesmo. E isso é um sinal de alerta. Você não está conseguindo lidar com coisas que estão sendo guardadas, porque nós somos uma caixinha. Isso aqui é uma caixinha que guarda arquivos, né? A cabeça é isso. É um depósitozinho de arquivos, de memória, de sentimentos, de emoções, de conhecimento, de tudo isso sendo processado ao mesmo tempo. E hoje o excesso de barulho que a gente tem dentro da mente nos atrapalha e nos impede de ver claramente as soluções dos nossos problemas. A gente enxerga os problemas e não consegue enxergar as soluções por causa desse barulho, né, Tiago? Isso. Você colocou um tema interessante, né, das caixinhas da nossa mente, emoções e sentimentos.
E o papel da moral, pessoal, da moral, né, dos valores, é meio que como se fosse uma estrada para você caminhar a tomada de decisões baseadas nisso, né? É um caminho que você vai pegar seus sentimentos, emoções, conhecimentos e vai trilhar dentro de uma possibilidade. E também é necessário a pessoa ter essa análise, né? Fazer essa análise. Qual é a minha moral? Quais os valores que me dirigem? Os meus valores, né? O que é importante para mim ou para as pessoas que estão à minha volta, né? Também é necessário ter Uma isso. coisa que acontece é que também, como as pessoas não praticam esse hábito de se autoconhecer, né? Ficam se definindo pelas outras pessoas ou pela opinião que as outras pessoas têm delas, e isso é muito comum hoje. É um conceito equivocado, é uma distorção, mas por conta disso, termina que eu não tenho esses valores bem claros, sabe? E eu fico adaptando esses valores à minha conveniência no momento. Agora me convém ter esse valor, dali a 30 minutos, o que me convém é outro valor, aí eu fico passando de um por um e não ancoro, eu não assento em nenhum deles, né? E isso me torna uma pessoa volúvel, que cada hora quer uma coisa, né? Com comportamentos que não são estáveis, uma hora eu me comporto de um jeito, outra hora eu me comporto de outro jeito, né? As próprias pessoas que me cercam vão começar a dizer isso. Você não sabe o que é, uma hora você quer uma coisa, outra hora você quer outra coisa. É isso, é porque a pessoa não se conhece, então ela fica se definindo conforme a situação e conforme o que as outras pessoas estão dizendo delas, ou o que ela acha que as pessoas querem naquele momento, né? Então é muito importante a solitude para que você saiba quem você é. E aí você para de se incomodar com o que os outros estão falando sobre você. E com as expectativas, né? Eu sei que as pessoas esperam que eu faça isso. Mas você não pode viver, as pessoas têm as expectativas delas, né? E elas vão ser frustradas ou vão ficar felizes pelas expectativas, mas são delas, você não pode ser guiado por isso. E sempre vai ter alguém frustrado, porque você não tem como atender as expectativas de todo mundo. Você vai desagradar uns ou outros. Você precisa criar um trilho, que é através dos valores e através da moral, né? E aprender, aí a solitude, é aprender a encaixar os sentimentos, conhecimentos dentro desse trilho para você começar a responder, né, a tudo que vem da forma correta, dentro de uma identidade, dentro daquilo que você entendeu que é você, que não é mais o que falaram de você, é quem você sabe quem é você. E quando você atinge esse nível de entendimento sobre si mesmo, você sai de um padrão reativo de comportamento e passa para um padrão proativo de comportamento. O que é isso? Significa que eu paro de só apagar incêndio na minha vida, de só lidar com situações que surgem e que eu tenho que apagar o incêndio porque virou problema, né? Então eu fico em modo reativo, eu estou sempre reagindo emocionalmente ao que as pessoas mandam para mim e adquiro um comportamento proativo, quer dizer, eu começo a ser co-criador da minha história, né? E isso me dá uma segurança, uma clareza de propósito muito maior para eu tomar minhas decisões na vida. E deixo de ser perdido, de viver à deriva, né? E viver para apagar incêndio, para resolver problemas, né? Sempre. Eu tô sempre... Tem gente que chega no fim do dia exausto, e vai pensar, você que está aí sentadinho, vai pensar assim, poxa vida, eu tô exausto e o meu dia parece que foi tão improdutivo, não fiz nada, né? Por quê? Porque você ficou trazendo questões de fora para a tua vida, a bagunça de fora você trouxe para a tua vida para resolver, se desgastou, não resolve, porque não te compete resolver, não é atribuição sua, não está no teu controle, e não trouxe nada, não agregou nada de produtivo que fosse realmente agregar valor ao teu dia, né? Exato. Pois é, gente, esse papo reto tá rendendo, né, Thiago? Muito bom. E no próximo programa tem mais papo reto para você, a gente vai trazendo aqui sempre temas provocativos para fazer você pensar, para fazer a gente refletir também, né, Thiago? É isso aí. E crescemos juntos, porque o melhor da vida é crescer juntos. É isso aí, o Papo Reto, você faz parte, então nos dê aí algum material, fala com a gente no Instagram, para a gente falar com você aqui um Papo Reto. Dá lá a sua dica
Do que você gostaria que a gente conversasse aqui no Papo Reto? E aí você participa com a gente. É isso aí, vamos juntos viver o melhor da vida. Que tal cuidar da sua saúde sem sair de casa? O Mais Saúde Ceará leva atendimento médico, informação e apoio para o seu bem-estar. Agora você pode renovar sua receita médica de forma 100% gratuita, com toda a praticidade e segurança. Receitas para diabetes, pressão alta, transtorno do espectro autista, TDAH, ansiedade ou depressão. Tudo isso com atendimento no conforto da sua casa. Quer saber mais? Entre em contato conosco. A Vita Plus surgiu para cuidar da sua saúde com qualidade e praticidade. Você não precisa mais sofrer com deslocamentos e exposição a ambientes hospitalares. Atuamos em todo o estado com a missão de garantir a você acesso a um serviço de saúde com qualidade, com o máximo de comodidade e segurança, buscando sempre a excelência. Conosco você pode esperar pelo que mais prezamos: atendimentos eficazes por médicos qualificados e experientes. Contamos com uma equipe especializada de profissionais de saúde capacitados e preparados. Estamos comprometidos em atender às suas necessidades de saúde de forma eficaz e humanizada. Assine agora e tenha acesso imediato a todos os nossos benefícios. Vita Plus é bem-estar. Vita Plus é segurança. Vita Plus é saúde que te acompanha. Viver é urgente, amar é essencial, coragem é vital pra viver mais, pra viver pleno, pra ser de verdade. Tem que ser mais, tem que ser pleno, tem que ser de verdade. A cada passo, em cada direção, ser mais amor, ser mais coragem, ser mais você. Ter fé é ter um caminho, mesmo onde não tem chão. Quem tem fé não tem medo, não. Pra viver mais, pra viver pleno, pra ser de verdade. Tem que ser mais, tem que ser pleno, tem que ser de verdade. Pra viver mais, tem que ser de verdade. Ter fé é ter um caminho, mesmo onde não tem chão. Quem tem fé não tem medo, não. Pra viver mais, tem que ser de verdade. A vida vale a pena ser. Esse foi o Melhor da Vida de hoje. Obrigada pela sua companhia
e esperamos você no próximo sábado. É isso aí, foi muito bom estar com você e cooperar para que você tenha o melhor da vida. Próximo sábado, das 9 às 10 na TV Metrópole. Em cada despedida